Então, eu sempre tive uma desconfiança muito grande com relação à ideia de coletivo, né? Eu, quando era moleque, lá pelos 17 anos, mais ou menos, 18, e depois fui morar no kibbutz, eu, dentro do espectro do movimento político da época, eu tenho 59 anos, para vocês me localizarem no tempo, no espaço, eu escolhi ser anarquista. Então, eu era anarquista. Não gostava desses grupos, manipulação partidária, não sei o quê. E também porque, naquela época, como uma vez eu escrevi numa coluna, alguns anos atrás, quando eu estava em Porto Alegre, uma coluna chamada Direita Festiva, que foi uma das colunas que mais barulho fez, em que eu dizia que menino liberal não pegava menina, né? Porque ele só falava de economia, e economia é uma ciência triste, né? De small science. E que o sucesso dos meninos de esquerda é enormemente maior. E durante um tempo, quando eu ia a algumas reuniões de grupos de meninos liberais, eles ficavam me mostrando as meninas que faziam parte do grupo, querendo dizer, ó, Pondé, a gente está aprendendo, tá? A gente está começando a aprender como você fala. Eu dizia, olha, você fica falando de economia, enche o saco de qualquer um. Tem que falar de cinema, literatura, questões da existência, né? E os moleques liberais ficavam naquele papo, é Hayek, é von Mises, é não sei o quê, é economia. E a economia entristece todo mundo, até você, se você só pensa nisso. Na realidade, essa era uma brincadeira, né, que surgiu de um café da manhã entre eu e o Leandro Narlock. Foi daí que surgiu esse texto da minha conversa com ele, e na nossa conversa. E porque ele tinha ido numa festa, eu falei, não vai, foi na tua terra, lá em Porto Alegre. Não vai dar em nada essa festa, cara. Só tem menino liberal e vai ter 4 meninas, e os caras vão ficar enchendo o saco dela, bêbado, a festa inteira. E foi o que aconteceu, na verdade. Aí eu não fui, ele foi, e no dia seguinte, no café da manhã, ele veio trazer as mágoas, né? Do que tinha sido... Pô, Pondé, você estava com a razão, você é um profeta. Eu falei, profeta coisa nenhuma. É só você olhar em volta que você percebe. E, assim, apesar da questão ser uma brincadeira, eu dizia que precisava ter uma direita festiva e dar curso de humanidades para os meninos liberais, senão eles não iam fazer sexo nunca. E aí, quando para de fazer sexo, começa a ficar torto, né? Começa a ficar difícil, azedo, né? Com dificuldade de pensar. Mas o que estava embaixo disso, na verdade, era uma discussão que, inclusive, eu cheguei a levar depois num grupo com eles lá em Porto Alegre, que tinha um de vocês estava aqui, ele, né? Que é a necessidade de você trazer elementos mais humanistas para o debate liberal, de uma cultura que não seja só a cultura econômica, porque, inclusive, se você pegar um cara como Hayek, ele vai muito além do debate econômico, né?